E aí, pessoal, vamos dar continuidade então no treinamento e hoje nós vamos falar sobre os componentes de formulário. Para iniciar, para a gente entender, editar os formulários, a gente precisa entrar dentro do admin.zydon, tá? Entrar em B2B e em editar portal. Descendo aqui, a gente vê os componentes de formulário e a gente consegue acessá-los aqui. Por que que a gente criou esse tipo de componente de formulário, tá, pessoal? Até para fazer uma introdução. A gente criou o componente de formulário para dar flexibilidade para os nossos clientes, para a entrada de fluxos de vendas, pedidos, né, dentro do RP, cadastrar campos adicionais no cadastro do cliente, tá bom? Então, basicamente, nesses processos que o formulário ele tem grande aderência, tá? É um dos diferenciais aí que trazem a flexibilidade para os clientes Zydon. Então, por exemplo, vou acessar aqui o portal para demonstrar para vocês. Aqui na tela de clientes para o vendedor, a gente tem um botão adicionar. Esses campos aqui que estão demonstrados, todos eles são campos nativos do Zydon. Caso você queira criar mais um campo aqui, você tem que adicionar um formulário, tá bom? Então, vou criar um formulário aqui para mostrar para vocês. A gente vem aqui, desce, formulário, adicionar um novo formulário, vou colocar um formulário de cadastro mesmo, vou chamar de campos do cliente. E eu vou colocar um campo aqui, por exemplo, esses aqui são os tipos de campo que nós temos no nosso componente de formulário. Vou colocar um campo do tipo texto longo, chamado observação. Observação, só para ficar simples mesmo aqui. E vou salvar. Para anexar aquele campo aqui, como é que nós fazemos? A gente volta aqui para a aba, a gente vem no item de menu do vendedor, e a gente acessa essa aba clientes, a gente vem no botãozinho adicionar, e a gente vincula um formulário de novo registro. Campos do cliente, esse aqui. Tá bom? Só de salvar aqui, a gente atualiza a página, a gente já consegue ver esse campo aqui. E aí, pessoal, olha a magia disso, tá? Para isso entrar dentro da nossa fonte de dados, nosso database, é muito importante que a gente crie uma automação, tá? Então, aqui em automação, a gente pode colocar aqui o campo do formulário, observação, ele vai entrar no meu campo lá do meu database chamado observação. E com isso, isso vai disparar para o webhook essa informação para que o integrador Zydon integre isso dentro do RP, destino, tá bom? Então é assim que a gente cria os deparas para a API receber esses campos. E vincula o webhook aqui, por exemplo, create partner, tá bom? É assim que a gente cria flexibilidades, tanto na adição de cliente, mas a gente pode usar isso, por exemplo, também lá na tela. Aqui, por exemplo, na seleção de vendedor, né, de parceiro para o vendedor. A gente pode colocar formulário aqui. Como que eu coloco esse formulário aqui? Volto para o administrador, venho aqui, acesso o vendedor e consigo vincular um formulário pré-pedido. Então, pré-pedido indústria. Vou colocar tipo de frete. Só de vincar e atualizar, a gente já vê o campo. Tipo de frete, ele é um campo menu suspenso, CIF FOB. Pessoal, isso é fantástico. A gente cria pedidos muito flexíveis por conta desse formulário. Então, a gente consegue ter o formulário no pré-pedido e... Deixa eu adicionar um produto aqui. Neste cliente está tudo zerado. 647 aqui. Nesse cliente que não vai dar. Ele está sem preço. Vou acessar um outro aqui. E, além de cadastrar esse formulário no pré-pedido, também pode ser para o parceiro, viu, pessoal? Vou mostrar para vocês como que fica. A gente pode colocar isso no checkout, que fica um formulário aqui também. Muito comum mesmo, tá? Muito comum. Então, no checkout basta você colocar ele aqui, ó. Vincular um formulário. Então, a gente tem o formulário, mostrei no cliente, na adição de novo cliente, a gente tem isso no pré-pedido do parceiro, no pré-pedido do vendedor, e no checkout do vendedor, e no checkout do parceiro, e em mais um grande lugar que a gente utiliza, que é na solicitação de acesso.
Tá bom? A gente vem em solicitação de acesso, configurações, e a gente consegue colocar um formulário aqui para adicionar campos flexíveis, por exemplo, onde conheceu a empresa, por exemplo, KNAI, um anexo de um documento, isso para o cliente se registrar no seu software, né, no seu portal. Então isso ficou bem legal também. E sempre lembrando que o formulário, o que é preenchido no formulário, você pode enviar para um webhook e para uma API externa, tá bom? Indo mais a fundo aqui sobre o formulário, mais as especificações do formulário, a gente, além de ter os campos, né, que eu já estava mostrando, que são bem bacanas, nós temos páginas, tá? Não vou entrar muito a fundo de páginas, que são mais para jornadas mais complexas. A gente tem uma abinha de registros, então todos os registros que são registrados dentro do formulário são salvos aqui. A gente tem as configurações do formulário, que a gente tem o status, né, ativado, inativado, a gente consegue criar condições. Condições, pessoal, basicamente, se eu preencher pessoa física, eu quero que mostre CPF. Se eu preencher a pessoa jurídica, eu quero que mostre CNPJ. Então, é criar variações dentre os campos. Então, a gente tem os tipos de condição: exibir ou ocultar um campo, a tornar um campo obrigatório, atualizar ou calcular um outro campo, ou pular, então, até uma página, tá bom? Se atualizar um campo, a gente utiliza bastante aqui também. E as passagens de argumento. Tá? As passagens de argumento é a forma que o formulário ele conversa com as tabelas. Então, isso aqui acontece muito entre o pré-pedido, por exemplo, e a listagem de produtos. Vamos considerar que eu tenho um filtro de pré-pedido aqui. Vou mostrar para vocês como que ele fica. Vou mostrar aqui nessa base um filtro de pré-pedido que interfere dentro da listagem. Não está com filtro de pré-pedido. Deixa eu colocar. Então, estou aqui no perfil parceiro. Eu venho aqui em formulário de pré-pedido. Vou adicionar um formulário aqui, pré-pedido, teste. Que eu falo, por exemplo, qual empresa que eu quero comprar. Muito comum. Qual empresa? Empresa. Vamos considerar que é um grupo e ele tem várias empresas. Aí, pessoal, só vincular aqui, eu vou atualizar. Não vai ter dados porque eu não coloquei nada, mas qual empresa? Se eu quiser que essa informação ela influencie nos dados da listagem, então eu tenho que fazer uma passagem de argumento. Tá bom? É isso aí, pessoal. Além disso, nós temos várias condições aqui, tá? Por exemplo, qual empresa, a forma de eu colocar o nome, os tipos de empresa pode ser tanto por uma tabela de dados que eu posso importar via uma API, então a tabela de empresas, por exemplo, para o cliente selecionar qual empresa. Coloca aqui nome, razão social, cadê? Nome aqui. Aí, beleza. Para o cara selecionar qual empresa. Ou então uma manual. Vamos considerar que eu tenho 3 empresas. Então coloca já manual que fica mais fácil. A gente tem todas essas opções aqui para serem preenchidas também. Beleza? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode chamar o nosso time de implantação e o suporte.